É. Pode ser. Nós tiramos férias. Porque a gente deu um intervalo na evangelização. Eu dei 2 semanas para eles. Porque eles começam, não vem porque parente vem para casa, vai para casa de parente, nas férias deles aqui. Aí eu falei, então vamos dar 2 semanas. Aí dei. Pronto, a gente não perde ritmo rápido, né? Aí semana que vem a gente começa de novo. Aí meu pai e minha mãe viajaram. Foi para Bauru. Deu horário? 2 minutos? Tem que esperar. Entendeu? Então vamos. Pode ligar? Boa noite a todos presentes. Boa noite, pessoal do Face, pessoal do YouTube. Hoje nós vamos ter palestra com a nossa irmã Jane Claire. E eu vou iniciar com a prece. Todos me acompanhem. Mestre Jesus, obrigado, Mestre, pelo seu evangelho. Obrigado por ser nosso governador de todo o nosso planeta, por estar sempre nos cuidando, nos orientando, por esse amor infinito que tem por nós. Abençoe, Senhor, essa palestra de hoje, a todos aqueles que puderem assisti-la, seja nesse plano ou no plano espiritual, que essas energias que estamos recebendo hoje possam ser espalhadas a todas aquelas pessoas que precisem, seja levada aos hospitais, seja levada aos presídios, aos sanatórios, que todos possam receber tudo aquilo que precisam. Abençoe essa casa, a todos os trabalhos de hoje, de amanhã, de domingo. Esteja conosco sempre, Senhor. Que assim seja. Já. Vou colocar. Como que nós vamos prender? Acho que aqui que posso ver aqui. Uhum. Sim. É. Olá, boa noite. Eu vou começar como eu sempre começo esse estudo, né? Acho que o assunto mais falado dentro do Espiritismo é sobre pensamento. E interessante que quando você sai da filosofia espírita e você vai estudar outra coisa, como eu tenho estudado a filosofia, a gente nota que é o ponto central do estudo da filosofia ocidental, da filosofia oriental, é justamente o pensamento. Você pode ler diversos autores dentro da filosofia, dos mais conhecidos, aqueles que vêm da teosofia, e sempre o ponto central vai ser o pensamento. E o Espiritismo repete isso
Eu que estou há um tempo dentro do Espiritismo, não sei quantas vezes eu li sobre isso, estudei sobre isso e falei sobre isso. E penso sobre isso todos os dias. Então, não é algo exclusivo da doutrina espírita. E quando a gente vê que um assunto ele se repete em vários, né, fundamentos, é porque ele tem algo de muito importante a nos ensinar. Para nós, dentro do Espiritismo, se nós conseguíssemos dominar o nosso pensamento, nós não teríamos processo obsessivo. Porque o grande canal do processo obsessivo é o pensamento. E ainda que a gente fale assim, não, mas né, eu não sofro um processo obsessivo, eu não estou aqui na casa buscando um tratamento, eu estou bem, é porque a gente não sabe a influência. A gente não tem consciência da influência, né? No Livro dos Espíritos, os Espíritos responderam a Allan Kardec, que 99% da nossa vida é influenciada pelos Espíritos. Agora, que ordem de Espíritos está diretamente relacionado com os nossos pensamentos? Então, um pensamento de ira, um pensamento de raiva, um pensamento de rancor, um pensamento de ciúme, de inveja, ele vai atrair espíritos que vibram nessa frequência, como se fosse ligar um rádio do carro, sintonizar. Hoje, sendo mais atual, é quando a gente aciona o Bluetooth do nosso celular e ele procura com que você pode se conectar. Então, o nosso pensamento é exatamente isso. Nós temos uma potência muito grande pelo nosso pensamento. E é algo tão grandioso que, quando Jesus falou sobre a fé, ele justamente fez referência a isso, né? Se tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, falaria essa montanha, passa de lá para cá. Porque essa seria a força do nosso pensamento, a nossa força de vontade. Só tem força de vontade quem tem um pensamento fixo naquilo que quer. Seja para o bem, seja para aquilo que não é. Então, quando Joana de Ângeles nos traz sobre hábitos mentais, o que é um hábito? É algo que se repete. Né? Eu tenho o hábito de fazer atividade física, eu tenho o hábito de almoçar todo dia aquele horário. É algo que se repete durante muito tempo. Quando a gente junta hábito com pensamento, significa que eu repito a minha forma de pensar. Os meus pensamentos são os mesmos há muito tempo. E aí isso dirige toda a minha jornada. E isso vai implicar na evolução ou na estagnação da minha jornada evolutiva. Em eu fazer boas escolhas ou não. Né? E isso nasceu quando? Quando nós adquirimos a condição huminal. Saímos da condição animal, né? Fizemos a transição entre os reinos, mineral, vegetal, animal, chegamos na condição hominal. Na condição hominal, começamos a desenvolver a inteligência. Quando a gente analisa a palavra inteligência, ela significa intelegere, significa eleger dentre. Então, é escolher. Então, inteligência, para nós ocidentais, a gente entende que é uma outra coisa. Mas a origem da palavra é escolher dentre. E aí, quando eu tenho valores, eu consigo fazer boas escolhas. Isso está diretamente ligado com a minha inteligência espiritual. Por isso que se fala de uma inteligência futura, que é uma inteligência espiritual. Nós tivemos a inteligência racional, né, do QI, do conhecimento. Nós tivemos a inteligência emocional. Nós estamos vivenciando uma transição para uma inteligência o quê? Espiritual. Que tenha uma filosofia de vida. Quando se diz espiritual, não quer dizer que está relacionado com vivência espiritual. Está relacionado com o fato de você ser um espírito e entender que existe uma inteligência em você viver a sua jornada evolutiva.
né? Então, a gente está aprimorando isso. Então, essa inteligência é o tipo de escolhas que eu faço, assim que a gente aprende na filosofia. Então, o que eu elejo como melhor? Então, quando eu falo de hábitos, eu estou repetindo. E quando eu estou falando de mentais, eu estou falando daquilo que vem na mente. O que vem na mente? O pensamento, que o espírito emite. Que nós aqui, encarnados, expressamos através do nosso corpo físico. No plano espiritual, não precisamos nem mencionar. O nosso pensamento, ele chega até o outro sem falarmos uma palavra. O nosso pensamento pode ser visto no plano espiritual, de acordo com a energia em que nós vibramos. Somos capazes de ser vistos através do nosso pensamento. Então, é um assunto muito profundo, né? Que dentro do Espiritismo a gente sempre estuda e deve estudar com profundidade. Quem estuda as obras de André Luiz sabe que desde o Nosso Lar até todo o final das obras dele, ele sempre vai ter um assunto lá dentro sobre pensamento. E ainda mais ele, que traz para a gente o plano espiritual e a questão do processo obsessivo. Como se dá o processo obsessivo também. A vida no plano espiritual relacionada com a vida no plano material. Então, quando a gente juntar isso e entender que não existe uma separação entre a dimensão espiritual e a dimensão material, que essa separação é uma separação de vibração, ela não é uma separação geográfica, tudo no universo está interligado, né? Nós tivemos aí uma sensação esse ano, que foi a NASA, né? O que ela trouxe do universo, o quanto que aquilo, né, trouxe de conhecimento para a gente, o quanto que nós estamos avançados tecnologicamente e podemos estar lá e eles estarem conosco. Então, nós somos interligados. Portanto, a influência da dimensão espiritual é muito presente na nossa vida. Então, além de eu pensar por mim mesma, eu ainda sofro essa influência. Quando ela é uma influência boa, nós vamos fazer boas escolhas. Quando ela não é, nós provavelmente, né, vamos colher frutos que não são tão bons. Então, o que Joana de Ângeles nos diz? O comportamento é sempre resultado de um hábito que se fixa no inconsciente. Então, a maneira como eu me comporto é o quê? Uma expressão do meu pensamento, que está onde? Muitos deles estão no meu inconsciente. Lembra aquela figura? O consciente, que é um iceberg? O consciente é a pontinha do iceberg, o inconsciente é tudo que está por debaixo da água e a gente não sabe. Ali estão guardadas, inclusive, as nossas vidas passadas, né? Passando a expressar-se o quê? Automaticamente, não é algo que passa pelo nosso crivo. Não é algo que eu penso e eu falo assim, olha, agora eu estou pensando isso. Que isso a gente chama de metacognição, que é quando eu avalio o meu pensamento. Alguém fala alguma coisa, eu paro e penso como eu vou responder. E, naturalmente, a gente não faz isso, a gente é muito automático. A grande maioria das vezes é muito automático. Às vezes, em situações mais complexas, a gente fala assim, eu vou pensar um pouco antes de falar, de tomar uma decisão. Mas, na grande maioria das vezes, nós respondemos de forma muito automática, que é reativo e que está muito ligado à nossa condição animal. Que o animal, ele reage. Né? Da maneira como você se comporta com ele, ele vai se comportar com você. Então, esse automatismo é que ele é muito perigoso, se a gente não tomar consciência dele, tornando-se uma das características da personalidade de cada indivíduo. E aí aquilo se fixa e permanece durante muito tempo. A repetição de todo pensamento que se transforma em ação, então eu penso e eu ajo, irá constituir-se em um hábito que passará a manifestar a forma de comunicação com o mundo exterior. Então, a forma como eu me relaciono é a forma como eu penso. Por isso que tem aquele ditado que diz assim, que Pedro, quando fala de Paulo, fala mais de Pedro do que de Paulo. Porque quando eu olho e vejo algo em você, critico algo e julgo algo em você, isso está falando muito mais sobre mim, sobre a forma que eu te vejo, do que realmente como você é. Eu estava lendo sobre isso esses dias,
todos nós temos uma forma diferente de ver o mundo. E a gente veio falando isso no carro, né? Minha mãe veio falando, tem gente que é muito dramática. É a forma dela ver o mundo. É a forma que ela aprendeu a ver o mundo. Né? Com vitimização, com autopieguismo, outros com coragem, com bravura, são mais destemidos. Né? Então, o mundo é o mesmo, a situação é o mesmo, mas a forma como a gente vê aqui dessa reunião, cada um de nós vai sair com uma impressão diferente. Porque o nosso mundo interior é um mundo diferente. Aquilo que eu já vivi é muito diferente do que vocês já viveram. Então, a minha impressão sobre isso é outra. E aí é que a gente coloca, por que nas nossas relações nós temos essa dificuldade? Que o outro fala assim, eu não sei como que o outro pode pensar assim. Porque aquele é o universo dele, não é o teu. Então, a gente precisa olhar para o nosso universo, que já é muito grande. Então, quando uma das características disso, de se perceber, de se auto-perceber, uma das formas, é justamente você analisar quando você está julgando uma situação. Esse é o momento de você fazer metacognição, que é você pensar sobre o seu pensamento. Então, a pessoa entra aqui e eu analiso o comportamento dela. Julguei. Formei uma opinião sobre aquilo. A pessoa nem falou. Eu formei uma opinião sobre aquilo. O certo seria eu parar e pensar assim, por que eu tenho essa opinião sobre essa pessoa? Isso é metacognição. E aí a famosa parábola que eu gosto muito, que eu uso para tudo, essa parábola da mulher adúltera, que é quando Jesus parou diante daqueles que vieram trazer a mulher e que a lei determinava que ela deveria ser apedrejada, porque ela foi pega em adultério, e ele para, pensa, analisa a situação e diz assim, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. O que cada um de nós fez lá, naquele momento? Metacognição. O que nós fizemos? Paramos, olhamos e falamos assim, bom, eu estou julgando ela, mas eu também tenho o pecado da gula, da vaidade, do egoísmo, do orgulho, da soberba. Então, eu não posso atirar essa pedra. Então, isso é fazer metacognição, é pensar sobre o seu pensamento. Se nós fôssemos mais assim, nós conheceríamos muito mais de nós do que de Paulo. Pedro conheceu de Paulo. Ele conheceria muito mais de Pedro. E nós precisamos conhecer um pouco mais de nós do que do outro. Né? A vida alheia pertence à pessoa. Então, a minha maneira de me manifestar diz muito sobre mim. De me relacionar diz muito sobre mim, o meu universo, o meu interior e a minha forma de pensar. Pela qualidade emocional e moral de que se constitui, passa a traduzir, olha, a qualidade emocional e moral. Então, se o meu pensamento dessa pessoa que entra assim, que bom que uma pessoa veio assistir uma palestra, está dizendo sobre a minha moral, sobre o meu emocional. Poxa, olha, eu sou uma pessoa acolhedora, eu sou uma pessoa afetiva, eu fico feliz quando a pessoa também procura um caminho. Mas se o meu pensamento foi, olha só a roupa que a pessoa vem no centro, olha a forma como ela se comporta, olha como isso diz sobre a minha moral, sobre os meus valores, né? Então, pela qualidade emocional e moral de que se constitui, os nossos pensamentos passam a traduzir os valores enfermiços ou saudáveis, que fazem parte dos relacionamentos pessoais com os outros. Então, se na minha relação eu só vejo aquilo que não é bom nas minhas relações, na minha relação com o mundo, o meu olhar para o mundo é assim, isso diz muito sobre mim, os meus pensamentos negativos, né? E aquilo que me falta desenvolver. Porque se eu tenho bondade, eu vejo bondade. Se eu tenho lealdade, eu vejo lealdade. Mas se eu tenho ciúme, eu vejo ciúme. Se eu tenho inveja, eu vejo inveja. Eu vejo egoísmo. O outro é um espelho, é uma projeção, assim que a psicologia fala. É uma projeção. Então, aquilo que eu vejo no outro habita dentro de mim. E aí eu tenho que olhar para o outro? Não, eu tenho que olhar para mim. Transferindo-se de uma para outra existência, ou seja, nós somos espíritos multimilenares. Já vivemos muitas vidas. Pensa da condição hominal, lá primitivamente, do homem das cavernas,
até a nossa condição agora, é muito tempo para a gente estar na nossa condição. Que às vezes a gente olha e a gente tem uma certa dúvida se a gente é humano mesmo, né? Mas a gente teve que passar por muita coisa para chegar nessa condição. Na evolução dos planos de reencarnação, a Terra está no segundo. O primeiro é mundo mundo primitivo e o segundo, provas e expiações. O nosso planeta tem como característica um plano de provas e expiações. É o segundo. Se a gente pensar do quanto é para um plano de regeneração, um plano de mundos felizes, um plano de... é muito tempo. Então, a gente não vai fazer dessa escala a cada encarnação. A gente, durante várias encarnações, a gente fica num plano, que é o plano primitivo. Depois, que legal, né? Estão bem. Então, agora dá para ir para um plano de provas e expiações. Entendeu? É igual a escola. É igual a escola. Eu estou no primeiro ano, muito bem, eu tenho que fazer tudo do primeiro ano. Eu só posso ir para o segundo ano quando eu completar o primeiro ano. Não é muito bom e meio capenga, né, para o segundo ano. Aí você vai para o segundo ano, muito bem. Você vai para o segundo ano, você quase põe o pé no terceiro ano. O que vai acontecer? Aquela escola muda completamente, vira uma universidade, que vai ser o nosso planeta aqui. Um mundo de regeneração. Não tem mais terceiro ano aqui. Aí a historinha dos exilados de Capela. Muita gente inteligente, tecnológica, veio para onde? Veio para o planeta Terra. Trazer um avanço no planeta Terra, terminar o segundo ano, para poder passar para o terceiro ano. Então, nós estamos aqui nessa escala. Então, o plano de regeneração é um grande salto. É um grande salto. Por quê? Porque muita coisa muda para nós. Em termos de vida, de saúde, de consciência, de sofrimento, da nossa relação com o sofrimento. O nosso estado de consciência no plano de regeneração, ele muda. Ele dá um salto. E é por isso que os espíritos têm vindo e conversando com a gente muito. E é por isso que mesmo agora em 2026, com tudo que a gente está vendo acontecer no mundo, ainda é importante a gente falar sobre algo que Sócrates falava 500 anos antes de Jesus, que o budismo falava 5.000 anos. Quantos vieram falando sobre o mesmo assunto? E nós não despertamos ainda. Aí nós tivemos a terceira revelação, que é o Espiritismo. E estamos aqui ainda em 2026. Pensando, isso para a gente ter uma ideia do quanto é difícil a gente mudar um hábito de pensar. Estamos discutindo sobre esse assunto, né? Então, transferindo-se de uma para outra existência, esses hábitos fortalecem-se cada vez mais, apresentando-se como tendências e impulsos que conduzem o seu possuidor com submissão. Então, a gente praticamente é carregado pela nossa maneira de pensar. Se a gente não faz esse resfriamento de pensar sobre o nosso pensamento. E o Espiritismo nos traz isso, a filosofia nos traz isso. Então, a gente tem que buscar estudos que nos fazem refletir. E nós estamos perdendo a capacidade de reflexão. Até porque nós temos chat GPT para fazer tudo. A pessoa fala assim, eu quero fazer uma viagem, ela entra no chat GPT. A pessoa quer fazer uma viagem, entra no chat GPT. A pessoa quer fazer um slide, entra, esse aqui eu fiz à mão. Por quê? Nós estamos perdendo a nossa criatividade, a nossa grande capacidade de pensadores que somos. É legal? É interessante? É. Mas se for alienante, que passo que nós estamos dando para frente? Se vai nos alienar, se nós vamos perder a capacidade de refletir. Você falar assim, esse é o tema, hábitos mentais. O que adianta se eu pegasse o chat GPT e ele fizesse a palestra para mim? Ficaria bonito, esteticamente é bonito. A palavra é bonita, mas refletir sobre isso é da capacidade humana. E tem que ser da capacidade humana. Essa é uma conquista nossa. E nós não podemos perder. E precisamos ter o quê? Inteligência para dizer, aqui eu uso a tecnologia, aqui eu tenho que me desenvolver como ser humano.
Porque senão o ChatGPT vai ficar bom como ser humano se ele estudasse espiritismo. Mas e eu que preciso evoluir enquanto espiritismo? Não vou evoluir se eu não refletir sobre isso, né? Então, esses hábitos, eles vão fortalecendo aquilo que é bom, mas também podem fortalecer aquilo que não é bom. Quanto mais fixados no inconsciente, ou seja, quanto menos conhecimento eu tenho do que eu penso, mais difíceis fazem-se de ser erradicados. Como é que eu vou mudar algo que eu não tenho consciência? Que eu não sei que existe? Que é um exemplo que a gente tem, assim, quando a gente trabalha valores. Né? A pessoa chega e fala assim, você é uma pessoa impaciente. Se eu nego isso, eu jamais vou desenvolver isso, porque eu estou negando. Eu rejeito a consciência em relação a isso. Então, por isso que a gente tem que estar sempre muito atento, né? Quando são formados pelo pessimismo, pelo desvio de orientação moral e pelos vícios. Então, por isso que é tão difícil a gente se tornar alguém como Jesus, apesar dele já ter vindo há 2000 anos. Pela nossa própria maneira de pensar. Lá nós estávamos diante da mulher adúltera, querendo, né, apedrejar a mulher adúltera, ao invés de olhar para os nossos problemas, que já eram muitos, e cá estamos também numa sociedade realizando isso de uma outra forma. Então, se a gente perceber, há 2000 anos, o que a gente mudou? É porque a nossa maneira de pensar, ela ainda está enraizada. E para você tirar, extirpar isso, você vai ter que fazer um trabalho, né, o mesmo hábito que você ficou tendo durante muito tempo, você vai ter que reverter. É de inadiável necessidade a análise íntima acerca das aspirações, ou seja, o que eu quero como ser humano? Tudo isso que a gente está falando não tem importância nenhuma para quem não quer ir a lugar nenhum. Como diz Fernando Pessoa, não existe vento favorável para quem não sabe onde vai. Para quem não quer ir a lugar nenhum, isso que a gente está falando não tem importância nenhuma. Talvez por isso que nós estejamos entre tão poucos encarnados, mas provavelmente entre muitos desencarnados. Então, isso não tem importância nenhuma, mas se eu tenho vontade de ser um ser humano melhor, um espírito mais evoluído, de caminhar para a plenitude, de alcançar aquilo que Jesus é, porque ele é o nosso guia e modelo, isso faz todo sentido para mim. Né? Então, é inadiável para eu conseguir isso a minha análise íntima, que dentro do Espiritismo se chamou muito tempo de reforma íntima. Né? Aqui ela está usando análise íntima. É a mesma coisa. Pode usar autoconhecimento, pode usar autotransformação. Eu preciso colocar esse meu hábito de pensar sobre a maneira como eu penso diariamente em ação. Né? De modo que se torne execuível. Então eu vou conseguir executar a mudança dos meus hábitos doentios, dando lugar a outras formas de sentir e de viver. Então, quando eu noto que eu evoluí, quando eu pensava de um jeito, em relação a determinada coisa, e hoje eu penso a partir de valores. Quando eu reagi a uma situação e hoje eu consigo expressar bondade naquele lugar. Eu consigo ter compreensão, eu consigo ter perdão, eu consigo visualizar a justiça. Houve uma mudança dentro de mim, da minha forma de pensar, e, consequentemente, houve uma mudança no meu comportamento. Vai ser assim, não existe um comportamento dissociado do pensamento. A gente pode até fingir durante um tempo. Aqui a gente é frequentador de centro espírita há muito tempo, né? A gente sabe que às vezes a gente passa por um período assim de personagem, né? Mas aquilo não se sustenta. E é por isso que a gente vê tantas quedas daqueles que se colocaram como pessoas iluminadas e tal, e não eram. E a gente vai ver a queda. Por quê? Porque não se sustenta. Porque sustentar isso é você ter um comportamento do início ao fim. Jesus teve um comportamento linear, do início ao fim. Ele uma hora não estava de bom humor, na outra hora de mau humor, uma hora com problemas. Hoje ele não está bem porque ele está com problemas. Isso não existia para ele. Ele era uma coisa só, do início ao fim. Né? Então, isso se sustentou. Por quê? Porque ele realmente alcançou. E a gente não.
A gente uma hora está mais para lá do que para cá, né? Pensar, portanto, corretamente, dentro dos padrões de equilíbrio, deve ser a maneira mais eficaz para que a gente alcance a paz. O bem-estar durante a trajetória física na Terra. Olha o que Joana de Ângeles fala assim, por isso que é tão bom a gente fazer 10 vezes o estudo. Cada vez me chama a atenção o slide, hoje está me chamando esse, não tinha me chamado ainda. Veja que ela não está falando alcançar a paz no além. Ela está falando alcançar a paz aqui, ó. Então, ela está dizendo que isso é possível. Por quê? Porque o grande caos está aqui dentro. O mundo inteiro pode estar em ordem, mas se aqui dentro está em desordem, eu estou em sofrimento. O mundo inteiro pode estar em caos, mas se aqui dentro existe ordem, eu estou em paz. Por isso a figura, né? Aquela figura... Vou voltar lá só para... A simbologia da flor de lótus é justamente essa. Em meio ao lodo. É uma flor que ela é lindíssima em meio ao lodo. Né? Há um pântano. E ela ali, ela fica, ela se sustenta. Por isso que existe essa simbologia em relação à flor de lótus. Então, quando a gente alcança esse equilíbrio, e Joana de Ângeles está falando assim que esse equilíbrio é possível aqui, na existência física. Não é em mundos felizes. É possível aqui, num plano de provas e expiações, né? Aqui, ó. A simbologia é essa, né? Tudo isso é uma flor de lótus, ó. Né? Então, pensar, portanto, corretamente dentro dos padrões de equilíbrio, o que eu posso trazer da filosofia para vocês? O que é um padrão de equilíbrio? Da bondade, da justiça, da equidade, do não controle, daquilo sobre o qual eu não tenho controle, da aceitação do que é transitório, da vida, da morte. De não lutar contra, a gente tem algo que, tem uma coisa dentro do estoicismo que se chama amor fati. Amor fati significa, eu amo o meu destino, seja ele qual for. Se hoje é um dia bom, eu amo o dia bom. Se hoje não é um dia bom, igualmente eu amo esse dia que não é bom. Não existe uma diferença ante a impermanência da vida. Sempre aquilo é bom para mim, aquilo está me ensinando, aquilo está me aperfeiçoando. Isso é o amor fati, né? Mediante esse hábito saudável, é possível lograr-se a iluminação, esse estado de harmonia, anelado que foi definido por Buda como o fim do sofrimento. Isto é, a libertação das amarras escravizadoras de todo tipo. Aí aqui dá para falar mais um pouquinho, eu já vou terminar. Você vê que ela coloca fim do sofrimento, ela coloca em itálico, ela muda a forma da letra. Porque a gente associa... Vou fazer uma interpretação que me veio aqui. A gente associa... Porque eu conheço a obra que ela fala sobre... Ela cita o budismo, ela vai falar sobre a origem do sofrimento, a cessação do sofrimento, até a gente chegar à plenitude. O que me vem aqui? Nós associamos muito felicidade com ausência de sofrimento. Isso não está para nós. Isso não está para nós. Então, esse fim do sofrimento é a maneira como eu me relaciono com as minhas provas. Isso é fim do sofrimento, nesse plano. Em determinado momento, isso vai cessar. Esses nossos desafios cessarão. Por quê? Porque alcançamos a plenitude. Mas veja que mesmo Jesus, sendo um espírito crístico, foi desafiado a estar aqui conosco. Mas aquilo não era sofrimento para ele. Por quê? Porque ele estava imperturbável. Então, esse é o fim do sofrimento. Então, quando a gente começa a se relacionar com as nossas provas de uma maneira mais equilibrada e pensar o que isso quer me ensinar, como eu posso sair melhor disso, o que eu posso fazer com isso que está me acontecendo. Talvez a gente não consiga fazer no primeiro momento. Não quero aqui trazer uma idealização impossível. Talvez a gente não consiga fazer no primeiro momento. Talvez naquele momento em que a coisa aconteça, ela nos tome de uma forma, e isso é natural, diante do nosso estágio. Mas,
Passado aquilo, com conhecimento do Espiritismo e tudo mais, a gente vai fazer essa pergunta: o que isso quer me ensinar? Como eu posso sair melhor daqui? Para que isso não volte mais a acontecer. O fim do sofrimento é o fim da roda de samsara, que é parar de ficar reencarnando para aprender e cumprir prova. E cumprir prova, né? Aí a gente vai vir para ajudar a humanidade, que é uma coisa muito bonita. É uma coisa que a Joana de Ângeles está vindo, Francisco de Assis está vindo, Emmanuel já veio, quantos outros expoentes, Papa Francisco, quantos outros expoentes virão para ajudar o nosso planeta num plano a avançar para um plano de regeneração, em termos de humanidade. Aí a gente muda a perspectiva. Então o que a gente precisa, como fim do sofrimento, é mudar a nossa relação com as nossas provas. E entender que, primeiro, aquilo que me acontece está diretamente ligado a algo que eu já fiz. E que aquilo precisa passar pelo meu aprendizado. Por isso que a minha vida é diferente da tua. O aprendizado que eu tenho que fazer é diferente do teu. E a gente tem que parar de ficar olhando para o outro, que a gente sempre acha a grama do vizinho melhor, né, mais verdinha, e olhar para a nossa, e construir a nossa grama verdinha. Porque talvez a do vizinho esteja mais verdinha, porque ele cuidou em determinado momento. Né? Então, cuida da sua grama e transforme-a numa grama verdinha também. O outro que alcançou a evolução está para mostrar para nós que nós somos capazes. A vinda de Jesus para nós, simbolicamente, é para dizer: ele conseguiu e nós conseguimos também. Por quê? Porque somos filhos do mesmo Pai. Não há uma diferença em paternidade. É o mesmo Pai. Nós somos criados do mesmo jeito, espíritos simples e ignorantes. Se ele chegou, eu vou chegar. É só para nos dizer isso simbolicamente. Então vai e faz sua trajetória, porque ele já fez a dele. Quando se aceitam os pensamentos habituais, coloca-se um impedimento sutil, mas resistente, que não permite seja alcançada a inteligência, que se entorpece pela falta de uso e dificultando a capacidade de raciocínio de formulações novas. Vocês já estiveram próximo de uma pessoa que chega com um problema? Aí a pessoa chega com um problema, aí você fala assim: por que você não faz isso? Ela rejeita. Ela fala: não vai dar certo. Isso é um impedimento. Muitas vezes nós colocamos impedimento de mudar o nosso pensamento. A gente refuga. A gente não quer. Por que a gente não quer? É porque talvez goste muito da grama que não é verde. E de ficar observando a grama verde do outro. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Muitas vezes a situação está conversando com a gente está dizendo: não é, não vou fazer, não vou mudar. Nós estamos impedindo nós mesmos de evoluir. Ninguém consegue viver sem pensar, mesmo quando se encontra em estado de consciência alterada, mesmo dormindo, sendo seus pensamentos perturbadores, desconexos, destituídos de sentido. Então, mesmo dormindo, nós vamos sonhar, o nosso inconsciente vai se manifestar, o nosso espírito está livre, ele vai vivenciar experiências, e as experiências que nós vamos vivenciar é de acordo com a nossa vibração. Porque se a minha vibração o dia inteiro for uma vibração baixa, não é na hora que meu espírito se liberta que ele vai encontrar Jesus. Ele não vai. Ele vai encontrar aqueles com quem ele tem vibração. Então as nossas perturbações, nossos pensamentos continuam. A existência na Terra tem por finalidade, qual que é o objetivo? Facultar, nos oportunizar o desenvolvimento interior do nosso espírito, propiciando novas possibilidades de evolução, abrindo horizontes não conhecidos, que ao ser identificados impulsionam ao avanço. Nós resumimos tudo isso numa só palavra: sofrimento. Mas para Joana de Ângeles significa outra coisa: desenvolver o espírito, avançar, abrir horizonte, impulsionar o progresso. A visão de um espírito superior e a nossa visão. Então, se a nossa visão é sofrimento, eu estou impedindo a minha mudança. Se a minha visão é como a de um espírito superior, eu estou me abrindo para essa nova experiência. Nada obstante, para que isso se torne possível, faz-se imprescindível a renovação das ideias, o convívio com pessoas saudáveis, portadoras de pensamentos elevados,
que anelem pela conquista do infinito, não se contentando com os recursos já adquiridos. A pessoa tem um humor rebaixado, ela anda com outra de humor rebaixado, são duas pessoas de humor rebaixado. Uma não sustenta a outra. Então a gente tem que buscar pessoas que têm energia, que vibram alto, ler sobre coisas boas, rede social, consumir coisas boas. Aí só consumo aquilo que fala sobre violência, sobre isso. Como é que você vai ter uma energia elevada assim? Se a gente não é anjo? Vai ficar rebaixada mesmo, né? Então, a prece, obviamente, né? Cuida de avaliar a faixa mental em que te encontras, verificando quais os pensamentos que te agradam e aqueles que te afligem. A gente deveria fazer isso todos os dias. No final, né, do dia, antes de dormir, pensar como eu pensei o dia de hoje, como foi o meu dia de hoje. Aprende a selecionar os pensamentos portadores de propostas de alegria de viver, estribada no raciocínio lúcido e edificante. E se a gente pensasse assim, a gente não daria conexão para um processo obsessivo. Os espíritos inferiores não estariam nos influenciando, né? Nós não sofreríamos essa influência. Por quê? Porque a gente faria escolha, inteligência. Então, inteligência não é a gente acertar tudo sobre um assunto, não é a gente dominar com isso. Inteligência espiritual é a gente saber aquilo que a gente pensa e saber alterar o nosso pensamento para vibrar melhor. Isso é uma inteligência espiritual. Os pensamentos armazenados no teu inconsciente constituem a tua identidade perante a vida. É o nosso HD de tudo que a gente viveu. E será com eles que despertarás na outra dimensão, quando a desencarnação arrebatar-te na direção da imortalidade. Aí não tem nem corpo físico para esconder o que pensa. Sabe? No plano espiritual é muito evidente. Por quê? Porque a nossa vibração, ela está diretamente relacionada com o nosso pensamento. E assim seremos vistos no plano espiritual. E a gente vai passar daqui para lá da mesma forma. Tá? É a prece de encerramento? Então vamos fazer nossa prece de encerramento, agradecer a Jesus por estarmos aqui nessa casa de oração, recebendo a assistência dessa espiritualidade maior, dessas energias tão salutares, que vem nos trazer um restabelecimento interior, psíquico, emocional, espiritual. Já nos sentimos melhores do que quando aqui chegamos. Agradecemos pela oportunidade dessa jornada evolutiva, agradecemos pela nossa saúde mental, espiritual, psicológica. Agradecemos por essa casa de oração, agradecemos por essa doutrina maravilhosa e tão esclarecedora, que é uma ferramenta necessária para que a gente possa evoluir ainda nesse plano de provas e expiações. Agradecemos, Jesus, pela sua paz e pelo seu amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Esperar o seu dia. Vou esperar ser despedido, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Até sexta-feira que vem.